Cuida, papai! Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Ricardo Nóbrega por cá. Esse bloco de hoje é voltado inteiramente para as causas de aumento de pena em cima do crime de homicídio. As majorantes na pena do crime de homicídio para quem mata alguém. Saiba, majorante não é qualificadora. Há uma diferença, um abismo enorme de um crime qualificado para um crime majorado. E no crime de homicídio, muito cuidado que existem diversas causas aí de majorantes, diversas causas que vão aumentar a pena. Isso vai depender muito da circunstância empregada, do elemento subjetivo do crime de homicídio, até mesmo da vítima aí desse crime de homicídio. Então, se até hoje você não sabia a diferença de majorante para qualificadora, hoje você vai aprender. Se você ainda não sabe quando se aplica uma determinada majorante, aumento de pena no crime de homicídio, esse é o momento. Então, pega o bizu, sai do WhatsApp, sai do Instagram e fica aí esses 10 minutinhos aqui com Ricardo Nóbrega nesse nosso estudo do Código Penal. Vamos lá. Primeiramente, papai, primeiramente, o crime de homicídio, ele é o primeiro crime previsto no nosso Código Penal, parte especial. O Código Penal ele possui duas partes, a parte geral, a parte especial. A parte especial ela vai falar dos crimes propriamente ditos e ela inicia ali a partir do artigo 121. Então, nós temos o primeiro título de que vai tratar dos crimes contra a pessoa, e dentro do título, dentro dos crimes contra a pessoa, nós temos os crimes contra a vida, contra a integridade física, contra a honra, contra a liberdade, pronto. O primeiro capítulo é os crimes contra a vida, que são quatro. E um desses quatro é o crime de homicídio. Artigo 121, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos, como dispõe o Código Penal. E a primeira coisa que eu já quero que você entenda é: majorante, que é o tema do estudo desse bloco, não é uma pena maior, não é uma pena mais rígida. Majorante, ela é um aumento de pena. Professor, não é a mesma coisa? Não. Porque o que vai ser uma pena mais rígida? O que vai ser uma pena mais grave que já está estabelecida de forma abstrata, já está no Código Penal? Isso vai ter um nome jurídico de qualificador. É esse o nome jurídico que a doutrina e que o próprio ordenamento ele atribui. A qualificadora é que tem uma pena mais rígida. Professor, tá difícil de entender. Então vamos trazer aqui. Vamos lá, o crime de homicídio, previsto no caput do artigo 121, matar alguém, qual é a pena? Reclusão de 6 a 20 anos. Porém, olha o que diz o parágrafo segundo. Se o homicídio é cometido mediante pago ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, ou por motivo fútil, olha isso, ó, por motivo fútil, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia. Eu só trouxe aqui 3 incisos do parágrafo segundo, mas na verdade o parágrafo segundo ele possui 9 incisos, são muitas qualificadoras. O que é que eu quero que você entenda? Olha o que diz aqui o final do parágrafo segundo: pena reclusão de 12 a 30 anos. Perceba, é uma pena mais rígida do que a que está no caput, que é de 6 a 20 anos. Perceba que agora a pena é mais rígida, logo eu estou diante de um crime qualificado. Então, se eu mato alguém por um motivo fútil, por um motivo torpe, se eu emprego veneno, fogo, asfixia, é uma pena mais rígida. Nesse bloco, não nos aprofundaremos nas causas de qualificadora. Eu só trouxe esse exemplo para que você entenda que isso não é majorante. Olha o que é majorante. A majorante ela não traz uma pena mais rígida. A majorante, como prevê ali a partir do parágrafo 4º, olha, sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa maior de 60 anos. Então, note, a majorante ela não traz uma pena mais rígida que ele não trouxe reclusão de 12 a 30, de 15 a 20, não trouxe outra pena. Ele disse que a pena ela vai ser acrescida em 1/3. Isso é majorante. Isso é que vai ser aumento de pena. E a majorante ela tanto pode incidir no homicídio simples, ou seja, ali a pena de reclusão de 6 a 20 anos, como ela também pode incidir na pena do homicídio qualificado. O homicídio já é qualificado, o indivíduo matou alguém empregando fogo, ou asfixia, ou por motivo torpe, e tem essa causa de majorante que vai incidir em cima daquela pena de reclusão de 12 a 30 anos. Então, note, a majorante ela não traz uma pena mais rígida, é um aumento de pena. Eu trouxe aqui já a majorante da vítima ter mais de 60 anos, só para que você possa já fazer um comparativo do que é crime majorado e crime qualificado. Mas agora nós vamos aqui entender o passo a passo aqui das majorantes. Olha, como você já sabe, qualificadora é uma pena mais rígida, tá? Uma pena mais rígida, ó. E a majorante, ela vai ser um aumento de pena. Olha o que diz o parágrafo 4º.
No homicídio culposo, culposo eu coloquei em negrito. A pena vai ser aumentada em um terço. Opa, majorante. Se é aumento de fração, é majorante. Se o crime resulta de inobservância da regra técnica da profissão, se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar a prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de um terço se é praticado com outra pessoa maior de 60 anos. Note, o parágrafo 4º ele vai trazer aqui duas situações de majorante. Na verdade, ele traz aqui várias circunstâncias, mas são duas espécies diferentes. Vai ter causas que vão majorar o homicídio se ele for culposo e causas que vão majorar, que vão aumentar a pena do homicídio se ele for doloso. E aí você tem que saber a diferença do homicídio doloso para o culposo. O homicídio doloso é quando o indivíduo tem a intenção de matar alguém, que é o dolo direto, ou então se ele assume aí o risco de produzir o resultado morte e acaba gerando, que é o dolo indireto eventual. O homicídio culposo não. O homicídio culposo é aquele indivíduo que não quer matar ninguém, ele não assume o risco do resultado, ele matou por imprudência, por negligência, por imperícia. Dolo e culpa, elementos subjetivos previstos no artigo 18 do Código Penal. O homicídio doloso tem intenção de matar. O homicídio culposo não há intenção, houve uma quebra de cuidado. Ele matou alguém por imprudência, por negligência ou imperícia. Primeira coisa que você tem que saber. No homicídio doloso e não no culposo. Se você mata um indivíduo que tem mais de 60 anos, um idoso, a tua pena vai ser aumentada em um terço. Professor, e se eu matei aquele idoso sem querer? Sem querer, por imprudência. Então não tem aumento de um terço de pena. Não vai ser majorante. Por quê? Porque a majorante da vítima ter mais de 60 anos é no homicídio doloso. Agora perceba como que começa aqui o parágrafo 4º. Eu vou até trazer aqui, ó. Se o homicídio é culposo, esse homicídio, haverá um aumento aí em um terço se o crime resulta de inobservância da regra da profissão, se o agente deixa de prestar imediato socorro ou foge para evitar prisão em flagrante. Se o indivíduo matou alguém sem querer, naquele momento, porque ele não observou as regras da profissão, um médico que acabou por imperícia vindo a matar uma pessoa sem querer. Ou então ele fugiu para evitar a prisão, ele acabou acertando aquela pessoa, viu a pessoa ao solo e fugiu, não prestou imediato socorro. Note, é homicídio culposo? É. Então, nesse caso, haverá o aumento aí de um terço em cima da pena. Pega esse bizu. Por quê? Porque nesse caso, estamos diante do homicídio culposo que vai ter a majorante. Porém, essas causas, fugir para evitar prisão, não prestar imediato socorro, elas só vão majorar o homicídio culposo. Não entra no doloso. Você tem que saber essa diferença. Vamos aqui trazer essa diferença. Ó. Olha no doloso. Ó. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de um terço se o crime é praticado com outra pessoa maior de 60 anos. Aqui eu coloquei uma teoria esquematizada acerca das majorantes no homicídio doloso e no culposo. Doloso, quando a vítima tem mais de 60 anos, se é cometido por milícia privada ou grupo de extermínio. E no culposo, vai ter a majorante se ele foge para evitar a prisão, não presta imediato socorro ou por meio de inobservância das regras técnicas da profissão. É isso que diz do parágrafo 4º ao 6º. Olha o que diz o 6º. A pena é aumentada de um terço até metade, se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Então, pega esse bizu. Primeira coisa que você tem que saber, nenhuma dessas situações é um crime de homicídio qualificado. Não, qualificado ficou no parágrafo 2º. Essas situações são circunstâncias de homicídio majorado, causa de aumento de pena. Pega esse bizu, isso é muito importante. Primeira coisa que tu tem que saber, isso não é qualificador. A prova pode dizer, matou alguém com mais de 60 anos é homicídio qualificado. Não, é majorado. Segunda coisa que você tem que saber: existem diferenças, circunstâncias que majoram o homicídio só quando ele for culposo. Fugir para evitar prisão e não observância da profissão, não prestar imediato socorro à vítima. Existem situações que vão majorar o homicídio quando ele é doloso, quando a vítima tem mais de 60 anos, cometido por grupo de extermínio, por milícia privada. Tem que pegar esse bizu. E ainda existem mais dois tipos de homicídio, onde terão também suas majorantes específicas, mais dois deles. Olha isso. O parágrafo 2º-B, ele vai trazer uma pena mais rígida para quando o homicídio ele acaba vitimizando alguém que tem menos de 14 anos. Se a vítima tem menos de 14 anos, hoje, agora, com a atual redação, com o advento da lei Henri Borel, o artigo 121 foi alterado, e essa característica vai qualificar o crime de homicídio, tá?
A vítima tem menos de 14 anos, homicídio qualificado, pena mais rígida, reclusão de 12 a 30 anos. Porém, dentro dessa qualificadora existem majorantes específicas. Se esta vítima que tem menos de 14 anos possui algum tipo de deficiência, olha isso, a pena vai ser aumentada em um terço. Um terço. Olha o que diz aqui o inciso 1 do parágrafo 2º B. A pena vai ser aumentada em um terço se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade. Então, essa majorante da vítima possuir deficiência, ela só vai incidir no homicídio cuja vítima tenha menos de 14 anos. É uma majorante específica da qualificadora da vítima ter menos de 14 anos. Professor, e se eu mato uma pessoa que tem 20 anos e ela tem deficiência? Não tem majorante. Professor, se eu mato alguém que tem 15 anos? Não tem majorante. Professor, mata alguém que tem 12 anos? Já é crime qualificado. Ela tem deficiência? Não. Então é só qualificado porque ela tem menos de 14 anos. Professor, ela possui deficiência, então além da qualificadora, devido à sua idade de ter menos de 14 anos, possui também uma majorante, uma causa de aumento de pena. Olha isso, papai. E esse homicídio qualificado tem uma outra majorante, pega o bizu. Aumento em 2/3 se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Isso vai exatamente dentro do que motivou essa qualificadora, que foi o Henri Borel, né? Se quem matou essa pessoa que tem menos de 14 anos for um pai, um avô, um irmão, um tio, um curador, alguém que tem alguma autoridade sobre ela, além de ser qualificado, porque a vítima tem menos de 14 anos, essa pena será majorada em 2/3. Cuidado, tá? A vítima ter menos de 14 anos vai qualificar, pena mais rígida. Porém, dentro dessa situação do autor ser ascendente, irmão, o tio, nesse caso, padrasto, madrasta, que acontece muito, aí vai ter um aumento de 2/3 em cima já daquela pena qualificada, que é uma pena mais rígida. Pega esse bizu. Professor, e se um pai mata um filho de 15 anos, não vai ter a majorante? Porque essa majorante dessa família e também da doença, da deficiência, é só para quando a vítima tem menos de 14 anos. Pega o bizu que essa majorante é específica da qualificadora da vítima ter menos de 14 anos. Então, note que nós vimos 3 tipos de majorantes até aqui: do homicídio doloso, do homicídio culposo e quando a vítima tem menos de 14 anos. Tem mais uma. Tem mais uma. Olha aqui a outra situação. No caso de feminicídio. Primeiramente, você tem que saber que o feminicídio ele vai ser um crime qualificado, tá? Um crime qualificado, cuja há uma discriminação, um menosprezo à condição do sexo feminino ou se foi dentro do contexto da violência doméstica, familiar ou afetiva contra a mulher. Isso também é uma qualificadora já, não é majorante, qualificadora. Porém, dentro desse tipo de crime qualificado, feminicídio, a pena pode sofrer um aumento, ela pode ser majorada. Já é um crime qualificado porque é feminicídio e ainda pode incidir aumento de pena. Quando, professor? Vamos aqui, vamos trazer aqui quando que pode ter um aumento de pena. Majorantes no feminicídio, parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até metade, se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Então, se a vítima está gestante e ele mata esta vítima, a mulher, e houve a violência doméstica, além de feminicídio, que é um homicídio qualificado, vai ter um aumento de pena. Ah, mas ela deu à luz há 2 meses, vai ter um aumento de pena. Professor, e se ele matou uma mulher desconhecida na rua que estava grávida? Não é feminicídio, a não ser que houvesse discriminação à condição do sexo feminino. Mas se não houve, não teve ligação doméstica, não teve discriminação, não é feminicídio. Então, em que pese ela esteja grávida, isso não vai gerar majorante. Outra situação, contra pessoa maior de 60 anos com deficiência degenerativa, na presença, seja física ou virtual, pode ser celular, pode estar falando com ela no celular, de quem? Descendente, pai, mãe, avô, avó, ou descendente da vítima, né? Então, se a vítima está falando com o pai dela, com o filho dela, o indivíduo vai lá e mata ela, sua esposa, sua irmã, feminicídio, com aumento de pena ainda, porque ela estava na presença do ascendente, do descendente, tá? Ah, ele matou a sua esposa e as crianças ouviram seus gritos, está na presença audível, então também tem a majorante. Além de ser feminicídio, uma pena mais grave, vai ter a majorante por estar na presença aí dos descendentes. Mais uma, em descumprimento,
de medidas protetivas de urgência e isso gera também aumento de pena no crime de feminicídio. Então note, ó, note. Quais são as majorantes para quem tem menos de 14 anos? Deficiência, um terço à metade. Se o autor é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, etc., aumenta em 2 terços. No crime de feminicídio, quais são as majorantes? Gestação nos 3 meses posteriores contra pessoa maior de 60 ou doença degenerativa, na presença de descendente ou ascendente, seja físico ou virtual, no descumprimento de medida protetiva. E aqui existem as 4 majorantes aqui no homicídio, né? O doloso, o culposo, o menor de 14 anos e o feminicídio. Pega o bizu, papai. Pega o bizu, porque isso não são qualificadoras. Majorantes, aumento de pena, e são 4 situações diferentes no que tange o artigo 121, de que vai tratar do primeiro crime contra a vida, o homicídio. Tranquilo, papai? Então, essa é mais aí uma aula que tivemos aí com vocês. Ó, pega o bizu mais uma vez aí das majorantes, doloso, culposo, menor de 14 anos, tá? Pega esse bizu aí, porque eu tenho certeza que estudando, fazendo questões, você vai conseguir aí a tua tão sonhada aprovação. Saiba distinguir quando aumenta no homicídio doloso, no culposo, a vítima tendo menos de 14 anos, ou se for feminicídio. E a gente se vê em breve com mais bizus de direito penal. Cuida, papai!